Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 1 da prova do BMAP 2019, segunda fase, nível 1. Marcelo lança 5 argolas em um pino de madeira, uma de cada vez. Quando a argola acerta o pino, ele ganha pontos conforme a tabela abaixo. Quando a argola não acerta o pino, ele não ganha pontos. A figura mostra 5 lançamentos feitos por Marcelo, em que somente as argolas azul e verde acertaram o pino. Observe que a argola verde foi a última lançada, pois ficou sobre as outras. Então a gente tem uma tabela aí que diz o número do lançamento, primeiro número de pontos foi 10, no segundo lançamento o número de pontos foi 5, terceiro lançamento o número de pontos foi 3, quarto lançamento o número de pontos foi 1, quinto lançamento o número de pontos foi 1. Item A. Quantos pontos Marcelo fez com os 5 lançamentos mostrados na figura acima? Bom, então pela figura, né, a ordem das argolas que foram lançadas foi nessa ordem aqui, né? Então a primeira lançada foi a amarela, a segunda lançada foi a azul, a terceira lançada foi a vermelha, a quarta foi a preta e a última foi a verde. Então pela tabela que ele deu, a gente tem que a amarela vale 10 pontos, a azul vale 5 pontos, a vermelha vale 3 pontos, a preta vale 1 ponto e a verde vale 1 ponto. Então, das argolas que estão, né, no pino, são apenas as argolas azul e verde. Sendo assim, o total de pontos que ele fez nesse lançamento foi 5 mais 1, que é igual a 6 pontos. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada agora no item B. Em outros 5 lançamentos, Marcelo só errou um deles e fez 17 pontos. Qual foi o número do lançamento que ele errou? Bom, o que a gente tem? A gente tem que o total de pontos possíveis é igual a 20, né? Por quê? Porque é a soma de todos esses caras, né? 10 mais 5, 15, 18, 20. Então, o total de pontos que ele consegue fazer são 20. O total de pontos feitos ou marcados, né? É igual a 17. Sendo assim, né? O total de pontos perdidos foi 3. Porque se ele consegue marcar no máximo 20, ele fez 17, significa que ele perdeu 3 pontos. Ele não pode ter errado o primeiro lançamento, que foi da amarela, por quê? Porque se ele erra essa, ele perderia 10 pontos, certo? Ele também não poderia errar essa, porque ele perderia 5. Errar a terceira, ele pode, né? Errar a terceira, ele pode. Ele teria como errar essas duas e somar 3 pontos? Não, porque cada uma vale 1 ponto. Então, com isso, a nossa resposta é, então, terceiro lançamento. Então, foi no terceiro lançamento que ele errou. Tá legal? Então, agora vamos para o item C. A figura abaixo mostra como ficaram outros 5 lançamentos feitos por Marcelo. Se a terceira argola lançada foi a vermelha, qual é a maior pontuação que ele pode ter obtido nesses lançamentos? Bom, então olha só. Então, coloquei uma tabela aqui com as argolas enlaçadas e não enlaçadas, tá?
Então, as argolas azul e verde foram enlaçadas aí nessa ordem, a azul embaixo da verde. Aí a gente tem a preta embaixo da vermelha e a amarela à parte, né? Ele fala que a vermelha foi a terceira. Se a vermelha foi a terceira e a preta está logo embaixo dela, isso significa então o quê? Isso significa então que a preta é a segunda, tá? Então, olha só. Então, a gente tem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é essa amarela ter sido a primeira. E aí, com isso, a azul e a verde foram, respectivamente, a quarta e a quinta. Só que aí, nesse caso, quantos pontos ela fez? Aqui ele fez 0 porque errou. Sendo a quarta, aqui ele fez 1 ponto. Sendo a quinta, aqui ele fez 1 ponto. Então, aqui ele fez um total de 2 pontos. E qual é a outra possibilidade, né? Na verdade, são duas aqui. Que é ter sido a azul a primeira. Aí eu vou ter a amarela, então vai ser primeira, segunda, terceira, então a amarela pode ser a quarta. E a verde a quinta. Ou a azul ter sido a primeira. Aí a verde ter sido a quarta. E a amarela ter sido a quinta. De uma maneira ou de outra, com a azul ela soma 10 pontos, então a gente pode ter 10 mais 0 mais 1, que é a mesma coisa que 10 mais 1 mais 0, que é 11 pontos. Então, das duas, uma. Ou ele fez 2 pontos, ou ele fez 11. Como ele quer saber o número máximo, né, de pontos, então a nossa resposta é 11. Tá legal? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão.